setor de bares e restaurantes vem apresentando alta no faturamento e também na geração de empregos, chegando aos patamares pré-pandemia. Marcos Sadoc. O Jornal do Rio Entrevista conversa agora com o presidente do Sindi-Rio, Fernando Blower. Tem muita coisa para conversar com a gente, inclusive sobre um dos setores que mais movimenta a economia do Rio de Janeiro, mas também é atingido fortemente pela pandemia de Covid-19. A gente fez muita reportagem à época sobre isso. Fernando, bem-vindo ao Jornal do Rio. Obrigado pelo convite. Vou começar falando então sobre esse balanço de 2022 e já expectativas para 2023. Claro, se a gente for comparar os números de 20 e 21, houve uma queda abrupta por conta das medidas restritivas da pandemia. Como é que o setor foi já no 2022, com o finalzinho já da quarentena e agora 23? Acho que você introduziu bem, porque se a gente olhar para 2020 e 2021 foram anos muito complicados para o setor, certamente os anos mais difíceis da nossa história, com muito desemprego, muitas empresas que fecharam em definitivo, aquelas que ficaram abertas acumularam muitas dívidas. Então, quando a gente olha para 2022, foi um alento. Foi um ano que começou um pouco difícil porque tinha a ameaça do Omicron, então janeiro já não foi um mês tão bom, mas a partir de março a coisa começou a engatar. E o saldo geral, que a gente pode comemorar, digamos assim, é a de aumento de emprego, então a gente está chegando em níveis próximos ao que era em 2019. Foi o setor, inclusive, que mais empregou junto com os supermercados. A gente teve um aumento bom de faturamento, o setor faturou no estado do Rio de Janeiro 12 bilhões e meio, sendo que no nível de 2019 estava em torno de 14 bilhões. Então ainda falta um pouquinho, mas já estamos bem mais próximos. Então, no geral, houve crescimento, abertura de novas empresas, etc. Agora, tem outras dificuldades, que passaram pelo ano de 2022 e vão para 2023. Eu acho que a inflação, sem dúvida nenhuma, é a principal delas. A gente vai falar mais detalhes sobre isso, mas eu queria falar especificamente do Rio de Janeiro. É uma medida que tem chamado muito a atenção. Bares e restaurantes que estão utilizando calçadas, então com cadeiras e mesas. A gente vê isso por várias regiões. Há medidas, há regras, quais são, como é que o setor está vendo isso, como organizar para que não fique aquela ideia de que não tem uma organização, não tem um ponto específico para isso. Como é que está esse ponto, Fernando? Bom, acho que essa medida foi uma medida muito positiva, que a gente já vinha trabalhando pré-pandemia, na verdade. Muita gente associa isso ao espaço aberto da pandemia, mas na verdade era uma iniciativa anterior, junto com a Câmara de Vereadores do Rio e com o vereador Rafael Aloysio Freitas. E por que a gente considera algo muito interessante? Porque ele bota o Rio de Janeiro com regras claras, onde antes não tinha. Então permite àqueles empreendedores que querem fazer correto, dar um caminho para eles para fazer correto. Inclusive, para ajudar eles, a gente criou um selo chamado Calçada Legal, onde a gente traz todas as regras que ele deve cumprir, a gente agiliza esse processo, quer dizer, traz toda a informação que ele precisa para que ele consiga andar em conformidade. E conformidade significa, inclusive, marcar as faixas no chão, deixar tudo delimitado para que o próprio cidadão possa ajudar a fiscalizar. Então, na verdade, ao criar regras claras, todo mundo se ajuda, porque você permite ao bom fazer direito e aquele que não está fazendo direito vai ser fiscalizado com mais rigor. Então, por isso que a gente acha que é positivo. Isso gerou certamente mais emprego, mais segurança, porque você ter calçadas e ruas movimentadas em áreas ermas é interessante, mais iluminação, mais vida para aqueles lugares. Mais turismo, porque afinal de contas o turista quer isso, ele quer vida, ele quer o Rio de Janeiro de bares, de botequins, de gastronomia. É essa imagem que as pessoas esperam da gente. E não de lugares fechados, lugares, escuros. O Rio de Janeiro é vida. E eu acho que essa medida, ela traz um bem para a sociedade de um modo geral e que deve ser considerado e equilibrado com eventuais prejuízos. Vamos falar sobre algo que é abrangente, mas que tem muita ligação com o Rio de Janeiro. Reforma tributária. Estamos discutindo isso lá em Brasília, a gente está de olho, só que isso tem um impacto direto para os bares e restaurantes, obviamente, do Rio de Janeiro. Para o setor, como é que vocês estão enxergando essa discussão? O que é fundamental, o que não é? Porque no final tudo gira também em torno da economia para que o empreendedor consiga ter o seu espaço garantido, né? Exatamente. A gente acompanha com preocupação nesse momento a discussão sobre a reforma tributária. Eu faço parte da Associação Nacional de Restaurantes também, então nacionalmente a gente tem atuado bastante em Brasília, tentando sensibilizar o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, da importância de um olhar setorial, de um olhar para a importância do que o setor tem. E a importância é a empregabilidade, como eu já falei, somos os maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos do Rio de Janeiro e do Brasil, e somos responsáveis por alimentar, pelo 1/3 de tudo que as pessoas comem na vida delas. Então a gente é responsável, no fim das contas, pela alimentação de boa parte da população quando ela está no seu momento de trabalho, fora de casa, etc. Então, se a gente está falando de alimento e empregos para jovens, não é esse setor que tem que ser mais onerado. E na reforma atual, como ela está posta, há um aumento de carga tributária muito grande para a gente que a gente não vai conseguir absorver. Então isso é importante porque o Rio de Janeiro hoje
tem a menor carga tributária do Brasil para bares e restaurantes. Então isso foi um processo longo e que a gente chegou nesse resultado. Portanto, um estado que tem o melhor cenário de negócio, pelo menos do ponto de vista tributário, passaria a ter uma condição negativa. E isso a gente acompanha com preocupação e espera que haja sensibilidade do governo para entender que esse setor precisa de um olhar especial. Por que a bebida é tão cara em alguns bares e restaurantes? Por que ela cresceu tanto o valor quando a gente está lá sentado com uma refeição? A gente vê, eu vejo assim, às vezes o refrigerante, eu tomo um susto. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro que tem que separar a bebida, né? Bebida alcoólica tem uma tributação maior mesmo, e a tributação veio crescendo. Segundo, bebida alcoólica importada, sobretudo, tem o impacto do dólar. O dólar aumentou muito nos últimos tempos e tende a ficar ali e a gente tem que repassar. Mas terceiro e mais importante é que os custos, de um modo geral, aumentaram. O custo de conta de luz, o custo de alimentos, e as pessoas percebem isso no supermercado também quando vão, né? Estão pagando mais caro por alimentos e bebidas. E a gente também está pagando mais caro. E esses custos todos têm que ser repassados no preço. Mas a gente fez uma pesquisa no passado e viu que os donos de bares e restaurantes não passaram toda a inflação para o cliente, tiveram que passar uma parte, mas ainda assim absorveram uma outra parte para não penalizar as famílias que também estão com a sua renda um pouco restrita por causa sobretudo da inflação. Então é um cenário onde não é ganha-ganha, é perde-perde. Está todo mundo tendo que achatar um pouco os preços para poder caber no bolso do consumidor. Nosso tempo está acabando, mas eu queria, antes de finalizar, fazer uma pergunta rapidinho sobre... A gente viu esse fenômeno na pandemia do takeaway, ou seja, pede para fazer e vai só buscar. Deliveries explodiram pelo Brasil todo, no Rio não foi diferente. Houve esse fenômeno também de muitas lojas abrindo só para isso. Isso também está no escopo de vocês, vocês estão de olho nisso, né? Sim, aconteceu. Realmente o delivery mais que dobrou de tamanho comparado de 2019 até agora. Tende a estabilizar nesse patamar, ou seja, não vai andar para trás. Então, o delivery é uma realidade, é uma mudança de comportamento. E foi interessante que aumentou muito a oferta de produtos. Então, hoje você compra quase tudo pelo delivery de restaurante de todos os segmentos. O que é muito positivo porque é uma possibilidade a mais para o cliente, é uma possibilidade a mais de receita também para os estabelecimentos. Fernando Blower, presidente do Sind Rio, conversando com o Jornal do Rio Entrevista. Obrigado pela participação. Obrigado.